eu levarei flores. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória dentro da companhia e todos os desafios que nós enfrentamos todos os dias, né? Enquanto missionários, enquanto artistas, eu acho que existem coisas que nós precisamos mudar a nossa mente e não falar que são coisas difíceis, mas que são desafios que nós precisamos ultrapassar esses desafios todos os dias. Bom, em 2013, na companhia, Aline e eu, minha esposa, né, nós fundamos o Instituto Nissi de Missões, que é um centro de treinamento missionário. Então, se você quiser fazer missões e quiser aprender um pouco mais sobre missões, é só você entrar em contato para saber um pouco mais. Em 2019, nós deixamos o Instituto e começamos uma nova etapa, um novo ciclo dentro do ministério, que é estar diretamente no nosso teatro em São Paulo e também dando aula na Bezalel. A gente já participou de filmes na companhia, a gente já fez várias peças, fizemos o Jardim do Inimigo, já fomos para vários lugares no Brasil e fora do Brasil. Então, eu espero que o meu compartilhar hoje sirva um pouquinho para você entender que desafios todos nós vamos ter, mas nós temos que nos focar naquilo que nós fazemos. E nós sabemos que a nossa arte, ela transforma. Uma vez eu estava numa aula, eu estava fazendo uma aula aqui em São Paulo com um professor, ele falou assim: Otávio, qual é o verbo que define a sua arte? E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, nossa, como assim verbo que define a minha arte? E ele falou que o verbo, ele gera ação. E eu fiquei com aquilo, né? Eu falei, nossa, o verbo, ele vai gerar uma ação. E eu cheguei na aula, na aula seguinte, eu falei, olha, o verbo que eu tenho é transformar. Porque eu entendi que a minha arte, ela serve para transformar pessoas. Eu não posso entrar no palco, eu não posso começar uma peça sem ter exatamente o objetivo que eu quero que a plateia entenda. Então, nós sabemos que através da nossa mensagem, através daquilo que Deus nos inspira com a nossa arte, nós sabemos que muitas pessoas vão ser transformadas. Uma vez nós fomos num teatro, chegamos lá, era uma peça incrível, um espetáculo incrível, assim, surreal, e naquele momento a gente via todas as pessoas felizes e todo mundo assim extasiado com aquilo. O Alan falou sobre a catarse, a Yasmin falou sobre a catarse, e todos estavam em estado de catarse naquele momento e todos aproveitando o espetáculo. E no final, quando nós saímos, nós vimos um casal brigando, saindo do espetáculo, nós vimos uma pessoa já fazendo uma outra coisa e enfim, tudo aquilo que passou ali no espetáculo, toda aquela felicidade momentânea que eles tiveram ali, passou em 2 horas. E eu entendi que a mensagem que Deus nos dá para falar através da nossa arte, ela é capaz de transformar. Então, a pessoa, ao invés de ficar só 2 horas tendo aquele momento de catarse, aquele momento de conexão com Deus, ela pode se estender muito mais, porque ela vai lembrar daquele espetáculo, ela vai lembrar daquela mensagem e vai falar assim, nossa, que incrível, meu Deus, eu quero te procurar mais, eu quero te achar mais, eu quero te buscar mais. Então, é muito importante que você, como artista, isso independente do segmento que você tenha, você ter um verbo que vai reger essa sua arte. Você ter algo que vai te motivar todos os dias. Porque vão vir desafios, eu não vou te enganar, vão vir muitos desafios. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Alan Alves, o que faz o Lobo, que deu aula de dramaturgia ontem, e a gente estava falando, e um dos nossos grandes desafios hoje, enquanto artistas cristãos,
E eu não vou colocar artista aqui como pessoas que são famosas somente. Toda pessoa que faz arte é artista, ou de forma profissional, como nós fazemos, ou de forma amadora. Mas os que são amadores, obviamente, estão buscando ser profissionais. Mas todos nós, enquanto artistas, nós temos o grande desafio da verba. Meu, é sempre o desafio, porque a gente imagina um monte de coisa acontecendo, o palco abrindo, pessoas saindo de dentro do palco, aquela coisa toda, e quando na realidade a gente tem que usar 2 tapumes, e esses tapumes vão ser incríveis, e as pessoas vão entender a mensagem, mas esse é um grande desafio. Eu sempre aprendo muito com o Alan, porque o Alan ele tem umas viagens assim bem loucas. Mas continuando um pouco, eu queria te falar, só queria fazer uma pergunta. Está aparecendo alguma tela preta aqui no meu compartilhamento? Se tiver, faz assim para mim. Se não, qualquer pessoa pode fazer. Tamires França, está aparecendo? Não? A tela, alguma coisa preta aqui atrapalhando? Tá de boa, tá bom. Bom, então, deixa eu só minimizar aqui. Então, o que eu quero falar com vocês é sobre o artista ser flexível. O que é ser flexível? Flexível é quando você pega uma varetinha e ela vai começar a tomar a forma que você dá a força. E, normalmente, nós que fazemos missão, nós que fazemos arte, nós precisamos ter essa flexibilidade. Nós precisamos nos adaptar aos meios. E todo artista, ele comunica algo. Você, como artista, independente do segmento, você quer comunicar alguma coisa. E, normalmente, nós vamos comunicar aquilo que está muito forte, muito latente dentro de nós. Então, eu não vou conseguir falar de amor se eu não estiver com amor latente ali em mim. Eu não vou conseguir falar sobre, sei lá, uma tragédia, algo que aconteceu, se isso não estiver latente. Não necessariamente você tem que passar por uma tragédia. Lembra que a Bruna ela falou ontem sobre pesquisa, sobre você ter pesquisa. Então, para você falar de um assunto, você precisa estar cheio daquilo, precisa fazer pesquisa também. E, obviamente, se você quiser passar uma mensagem mais íntima, uma mensagem de uma visão pessoal, você vai estar cheio daquilo também. Mas todo artista, ele quer comunicar algo. E eu queria eu vou só sair aqui um pouquinho dessa tela, e eu gostaria que vocês olhassem essa imagem e prestassem bem atenção nessa imagem. Esse é um quadro de um artista japonês, eu não lembro, Liu Kojima, o nome dele, ele é um artista japonês, e eu queria que você prestasse bastante atenção nessa imagem. E eu vou chamar aqui, deixa eu ver, a M. Cláudia Oliveira. Oi, Cláudia, tudo bem? Oi, tudo? Tudo Como bom? você está? Tudo bem? Seja bem-vinda ao Encontrarte. Obrigado. Que bênção estar É uma aqui. honra Muito bom. poder compartilhar com vocês. Que bom, que bom. É um prazer saber disso, viu? É uma honra para nós receber todos vocês aqui. Eu queria que você me falasse um pouco, Cláudia, ou quem está do seu lado é o seu esposo? Sim, é o Ou Ivan. o seu esposo, qual o nome dele? Ivan. Ivan, ou você ou o Ivan, falasse para mim o que essa imagem, o que esse quadro, ele transmite a você. Que ele transmite para mim? Isso. A gente estava até falando sobre ele, que tem 2 pessoas com guarda-chuva, como se fosse um casal, andando na chuva. Aí eu vi aqui uns postes, né, como de luz. E qual é o sentimento que ele te traz? Você sente alguma coisa quando você vê esse quadro? Num passeio romântico, no meio de uma floresta, um parque, coisa do tipo. Meu marido é romântico demais. Tá vendo? Então, o casal tá abraçado, mas não vai dar chuva. É brincadeira. Né? Não, para mim, essa imagem não é uma imagem tão alegre. Para mim. A gente poderia falar que é uma imagem de nostalgia, alguma coisa assim? Isso. Sim, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Deixa eu só... Se você conseguir mutar o seu áudio aí para mim, por favor. Vou mutar.
Deixa eu chamar aqui agora Mariana Franco. Mariana Franco, tudo bem? Oi? Tudo bom? Tudo. Mariana, quando você olha essa imagem, qual é o sentimento que te remete? Olha, é uma mistura, porque as cores, o azul, eu acho que, tipo assim, me lembra tipo que um pôr do sol, um nascer do sol, alguma coisa assim. Então eu acho que é um pouco de, sabe, saudade, sabe? É uma mistura de uma coisa boa com uma coisa ruim, porque você vê os tons Sim, frios e os tons quentes conversando, sabe? Então é aquela sensação meio da saudade, que é algo bom e algo ruim que tá se misturando sim, assim da minha gente. sim. Muito obrigado, viu, Mariana? Nada. Deixa eu só desativar o som aqui. E, bom, gente, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, todo artista, isso independente do segmento, como eu já falei, ele quer comunicar algo. E eu queria te perguntar uma coisa, e que vai ser uma pergunta bem retórica. Qual o seu propósito em fazer arte? Eu acho que essa é uma pergunta que todos nós, como artistas, nós precisamos ter todos os dias. Qual é o meu propósito? Por que eu quero fazer isso? Porque eu vou te falar uma coisa: se você não tiver o propósito exato do que você quer, o objetivo do que você vai se perder no meio do caminho. Durante todo esse processo, durante esse processo de caminhada, e eu também entendo que nós, como cristãos, como artistas, como missionários, nós temos uma trajetória. Se nós não tivermos o nosso propósito firmado, exatamente firmado, nós vamos nos perder no meio do caminho. E isso é muito fácil de acontecer. Talvez você tenha hoje uma grande motivação, e motivação, ela pode se perder, porque a motivação ela pode variar, mas o propósito, ele não vai variar. O seu propósito, o propósito de tornar Deus conhecido, tornar a palavra conhecida, esse ele não pode mudar. E eu queria te fazer uma outra pergunta também. Será que você está preparado para os desafios? Porque os desafios que nós vamos ter, eles vão ser diários. Então, eu quero compartilhar com vocês o primeiro desafio que nós tivemos como artistas e como missionários quando nós chegamos no sertão nordestino. Eu não sei se vocês já foram no sertão nordestino ou se tem alguém aqui que é do sertão, mas nós sentimos uma grande dificuldade quando nós chegamos lá, em comunicar o evangelho. A Débora, ela falou uma coisa super legal sobre cosmovisão, e ela falou que também é um conceito, isso também é um conceito missiológico, a cosmovisão, um conceito teológico, né? Mas eu quero agora usar um outro conceito, que é a contextualização, que foi exatamente o que nós tivemos que fazer quando nós chegamos ali. Eu lembro que antes da gente morar definitivamente no sertão, eu fiz acho que umas 4 ou 5 viagens pesquisando lugares, pesquisando a região, conversando com muitas pessoas, tanto pessoas da igreja, pastores que já trabalham lá, pessoas que foram fazer viagens lá, para tentar entender qual seria, como nós iríamos comunicar o evangelho ali. Porque, apesar de ser um lugar dentro do Brasil, a forma de entendimento do povo ali no sertão nordestino é um pouco diferente. Então, nós tivemos que adaptar toda a nossa linguagem artística para que aquele povo conseguisse entender qual era a mensagem do evangelho que nós queríamos passar. Por quê? Muitas pessoas passaram lá antes, muitas pessoas pregaram lá antes, e algumas pessoas que receberam essas pregações receberam de uma forma um pouco difícil de entender. Então elas acabavam não entendendo, iam e não entendiam o que estava acontecendo. Então o primeiro desafio que a gente teve ali foi a comunicação. E eu quero te dizer que o artista, ele comunica. O artista, ele não complica as coisas. Eu mostrei aquele quadro para vocês, pessoal do Zoom, pessoal do YouTube, e eu tenho certeza que você sentiu algo, porque aquele artista, ele queria comunicar algo para você. Ele provavelmente tinha um objetivo, tinha um propósito para aquele quadro, e ele com certeza tem exatamente o que ele entende exatamente o que aquele quadro fala para ele. Mas e eu? O que eu entendo com isso?
ele também comunicou algo. Então, ele abriu uma gama de assuntos, ele abriu várias coisas, vários sentimentos, várias cenas de nostalgia. Eu, por exemplo, quando olho esse quadro, me dá uma certa paz, assim. Eu vejo um equilíbrio entre o amor, eu vejo um equilíbrio. A Mariana, se eu não me engano, falou sobre o pôr do sol, a mistura de cores. Isso me traz uma certa paz. Eu amo o pôr do sol. Então, obviamente, o artista, ele comunica porque existe alguém que vai receber o que está sendo comunicado. E a primeira coisa que nós tivemos que fazer lá... Agora, eu não estou conseguindo ler o slide. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Calma aí. Ai, gente. Só um minuto, gente, que deu um problema aqui. Bom, vamos esperar. E eu vou falar disso. Apareceu o slide da linguagem, né? A primeira coisa que nós tivemos que adaptar lá foi a nossa linguagem. Eu não conseguiria transmitir a mensagem que eu precisava transmitir para aquele povo se eu usasse um linguajar muito rebuscado. Ali nós estávamos lidando com pessoas que tinham desde faculdades, mestrados e PhDs, enfim, pessoas que estavam em níveis de faculdade, como pessoas que eram analfabetas. Então, como comunicar o reino, como comunicar essa mensagem, se, por exemplo, se eu pego uma tese de uma faculdade e vou para o meio do sertão, onde muitas pessoas ali provavelmente não sabem nem ler e nem escrever, elas não vão entender. Elas não vão conseguir entender o que aquela tese está dizendo, o que aquele artigo científico está dizendo. Então, a primeira coisa que nós tivemos que fazer, o primeiro desafio que nós tivemos foi a linguagem. Inclusive, teve uma peça do Nissi que foi para lá, enquanto nós estávamos lá, e que essa peça nós tivemos que readaptar, porque as pessoas não entendiam, elas não conseguiam entender, e não era por mal, era porque estavam numa linguagem que eles não conseguiam captar o que era a mensagem. Então, nós tivemos que fazer isso. Provavelmente, a tela deve estar... Agora consegui. Bom, o artista comunica a linguagem. Eu vou aqui nessa tela porque fica um pouco mais fácil. Acho que está todo mundo conseguindo ler, né? O slide. Por favor, faz só um joinha para mim, para eu entender se vocês estão lendo o slide. Conseguindo? Beleza. Como fazer com que entendam o que quero transmitir com a minha arte? É muito simples isso. A grande realidade é que nós precisamos fazer um trabalho de pesquisa. E é muito simples. É você simplesmente ir naquele lugar e entender, conversar com o povo. Eu lembro que muitas vezes, para a gente conseguir adaptar uma peça dos alunos, quando nós estávamos com alunos em treinamento lá, nós íamos para a casa das pessoas. A gente ia fazer visita. No meio da casa, ia tomar um café e começava a conversar. E através dessa conversa, a gente entendia, se eu usar tal palavra, eles não vão entender. Se eu usar tal coisa, eles não vão entender. Entendi, preciso fazer isso para que eles consigam entender. Então, é um trabalho totalmente de pesquisa e entender realmente o público que você está comunicando a sua arte. Aí eu falei primeiro sobre, antes de tudo, sobre a contextualização, e nós tivemos que realmente contextualizar a palavra para aquele povo que estava ali. O contextualizar a palavra não quer dizer que você vai adaptar a palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é imutável. Ela é a verdade. Então, você não vai mudar ela. Você vai adaptar, ou melhor, você vai contextualizar, a mensagem que a Bíblia fala, você vai contextualizar de uma forma que o povo entenda. Então, como eu posso fazer isso? Como eu posso simplificar para que todos entendam a mensagem do reino ou a mensagem artística que você quer transmitir? Ai, meu computador está travando. Parabéns, Otávio, parabéns. Bom, uma das estratégias que nós tivemos, se eu não me engano é o próximo slide, uma das estratégias que nós tivemos para poder conseguir comunicar e para poder conseguir
estabelecer também um lugar de respeito onde as pessoas nos ouvissem, porque a gente enfrenta também muito isso, gente. A gente chega num lugar, isso também enquanto artista, enquanto missionário, enfim, como pessoa a gente enfrenta isso. A gente chegar no lugar e ser ouvido. Para ser ouvido, você precisa conquistar o respeito. E como conquistar o respeito? Através do relacionamento. Foi assim que nós conseguimos entrar nas casas e conseguimos que as pessoas nos ouvissem. E então, nós fizemos o quê? Nós usamos a palhaçaria. Foi, assim, uma das grandes estratégias, se eu não... E eu posso te dizer assim, sem dúvida alguma, que foi a melhor estratégia que nós podíamos ter ali naquele local, que foi a palhaçaria. Então, o que nós fizemos? Nós adaptamos a nossa aula de palhaçaria, a aula de comicidade, que inclusive era o Samuel também que lecionava enquanto nós estávamos lá também. Nós adaptamos a nossa aula para que ela fosse extremamente prática, para que os alunos recebessem na prática a didática da aula e também fizessem que nós conseguíssemos entrar nas comunidades através disso. Eu vou compartilhar a tela mais uma vez aqui. E eu acho que agora vai. Bom, então, nós começamos com a palhaçaria. Essa é a Bia Coleman. Ela e o Kaique Jorge, não é o Kaique Oliveira, eles são casados e hoje eles estão lá no sertão e eles estão trabalhando com um projeto de futebol. Então, nós entramos com a palhaçaria dentro das comunidades. E era muito legal, porque as pessoas elas simplesmente vinham até nós e começavam a perguntar, nossa, o que vocês estão fazendo e tal. E a gente usava a arte para poder comunicar a nossa mensagem. Deixa eu passar aqui mais um slide. Bom, está realmente travando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ouvindo, vocês estão conseguindo, né? Deixa eu só... Pronto, voltei a tela para mim. Tá em mim, né? Tá em mim? Tá. Enquanto destrava aqui. Então, essa foi a estratégia primordial. Depois que nós conseguimos entrar na casa de todo mundo e que nós tivemos o respeito, nós entendemos a linguagem, como comunicar, como falar, como nos portar ali dentro, nós conseguimos desenvolver, graças a Deus, vários trabalhos ali no sertão nordestino. Está travando o meu computador. Bom, mas eu acho que vai melhorar daqui a pouquinho. Agora está melhor. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Perdão por esse... Mas eu acho que meio que sobrecarregou aqui a memória. Pronto. Então, nós usamos ali a palhaçaria. Eu vou passar um pouquinho os slides aqui, vou passar um pouco para frente já. E eu quero falar agora sobre o desafio da adaptação. Nós, enquanto artistas, precisamos entender que assim, nós temos que nos adaptar às ferramentas e ao meio que nos é proposto. Quando nós voltamos de São Paulo para cá, nós tivemos um grande desafio, porque a gente já estava trabalhando há 2 anos e meio com um ambiente, com um meio, que era o sertão nordestino, onde pessoas ali, muitas delas não sabiam nem ler, e nós tivemos que adaptar toda a nossa linguagem para eles, a nossa linguagem de comunicação. E quando nós chegamos aqui em São Paulo, voltamos, na verdade, para São Paulo, o Kaique, ele nos enviou para o teatro, e então nós começamos a voltar para o meio de ensaios e técnicas e tudo mais que um ambiente teatral pode nos oferecer. Então, o que houve foi que a gente teve que fazer uma mudança na nossa chavinha do cérebro e entender, nossa, agora nós estamos comunicando com outras pessoas. E isso é de extrema importância, essa adaptação do artista. Nós conseguirmos
e sabermos nos portar tanto num ambiente onde existem pessoas que são extremamente cultas, como num ambiente que não são também. Quando nós chegamos no teatro, nós começamos a nos deparar, no processo de ensaio do Radassa, por exemplo, nós começamos a nos deparar com uma série de termos técnicos que a gente não tinha nem, às vezes, a gente sabia na prática, mas a gente não tinha nem noção de definição. E é o que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, eu sempre falo assim, a missão, nós, como artistas cristãos, nós temos sim que estudar, nós temos sim que nos instrumentalizar. Eu não sei se foi a Débora não sei se foi a Yasmin ou se foi a Bruna que falou isso, sobre as ferramentas que já existem. Já existem ferramentas de dramaturgia, técnicas de dramaturgia que você pode usar no seu texto para que o seu público chegue à catarse. A gente não pode confundir que uma coisa que é ter a vocação. Você é vocacionado para fazer arte. Eu sou vocacionado para fazer arte. Só que só ter a vocação não vai ser o suficiente. Nós temos a inspiração de Deus e isso é incrível. Nós temos que ter essa inspiração. Mas o 1% que sobra, nós temos que ter aprimoramento técnico. E muitas vezes nós falhamos por conta disso, artistas cristãos, porque a gente chega num meio técnico, a gente chega num ambiente totalmente técnico e a gente não consegue entender e fica com aquela cara assim meio de, nossa, meu Deus, que termo é esse? O que eles estão falando? Como assim? É muito legal porque eu estava preparando uma aula e existe um termo que Stanislavski, que foi um grande teatrólogo, ele que introduziu a metodologia, ele que fez o sistema das ações físicas, que é o sistema que todo ator, todo artista deve conhecer, porque a partir do Stanislavski é que se documentou o fazer teatral, o que é fazer teatro. Então foi a partir dele, principalmente no âmbito de ator, foi ele que começou, ele que deu esse start. E tem um termo que ele usa que é o ser mágico. O ser mágico é o faz de conta. É o tipo, faz de conta que você está tomando um café numa xícara e, de repente, naquela xícara não tem mais um cafezinho, ele tem ácido sulfúrico. O que você faria ser? O ser mágico é isso, é você reagir através dessa situação que foi dada. Só que quando a gente chegou no teatro, todos esses termos, nós tivemos que adaptar novamente a nossa linguagem. Então, se eu falar faz de conta, meu Deus, faz de conta, ai, meu Deus, que amador. O ser mágico é exatamente a mesma coisa. Então, essa nossa adaptação, esse nosso esforço em aprimoramento técnico, eu sempre falo isso, em instrumentalizar, nós precisamos nos instrumentalizar e entender que para entregar a Deus algo excelente é necessário que haja estudo. O Senhor, ele já nos deu unção, o Senhor, ele já nos deu a vocação, ele é a nossa inspiração, mas nós precisamos entender que existe técnica e que essa técnica pode e deve ser usada na igreja. Então, quando nós chegamos no teatro, foi exatamente esse desafio que nós tivemos. Tivemos que nos aprimorar ainda mais. Apesar da gente já estar trabalhando há 12 anos, 11 anos no teatro, eu acredito que nós precisamos renovar, sim, o nosso aprimoramento. A gente precisa renovar o nosso, como a Bruna usou esse termo, o nosso background, né? É você fazer o seu aprimoramento técnico todos os dias. A arte, ela é infinita. Não existe limite para a arte. Eu também estudei música durante um tempo e eu sempre lembro de uma frase que um professor meu de canto falava, e ele falava assim, Otávio, a música, ela não tem limite. Todos os dias você vai apresentar algo novo. Todos os dias você vai encontrar uma técnica nova, uma forma nova de fazer, um jeito diferente de fazer. E você precisa se reciclar, você precisa se aprimorar todos os dias. Bom, e o processo do Radassa foi um processo muito legal, porque assim, nós vivemos um processo exatamente como deve ser feito, que foi o plano dos sonhos para qualquer artista, que é você ter tempo de ensaio. Ontem uma menina me perguntou assim, eu não lembro o nome dela agora, mas ela perguntou quanto tempo a gente tinha para poder aprender uma maquiagem e tal. E eu falei, no nosso ambiente aqui do Nici, nós temos normalmente uma semana para desenvolver, ensaiar e apresentar, e já ir para as igrejas, mas a gente já está nessa correria, nesse lance. Mas quando nós tivemos o Radassa, foi o melhor processo que nós já tivemos até hoje, porque nós tivemos 4 meses de ensaio. Então, foram 4 meses onde a gente ficava de 8 a 12 horas dentro do teatro ensaiando.
e nós pudemos fazer e executar tudo que nós aprendemos. Então, foi um processo incrivelmente rico, porque para chegar no resultado do Abram, que é o personagem que eu faço, eu tive todo um tempo de pesquisa, nós tivemos laboratório de pesquisa, que é o aprimoramento pessoal também, isso vai depender muito de você, artista, ter esse aprimoramento pessoal. Então, nós tivemos laboratório de pesquisa, nós tivemos uma preparação técnica para atores, nós tivemos uma diretora, ela chama Inati Faubel, que, inclusive, o Radassa, ela que fez toda a nossa preparação artística. Então, foi muito incrível, assim, porque nós pudemos provar cada detalhe do processo e entender também, é muito incrível quando nós nos debruçamos sobre a técnica, nos debruçamos diante de pessoas que são extremamente conceituadas. A Inati, ela é uma atriz, diretora de São Paulo, que é extremamente conceituada e que ela usou muitos termos com a gente. Nós fomos aprendendo com esse processo do Radassa, e muita coisa que ela falava, a gente já via assim, nossa, caramba, que bom que eu aprendi, que bom que eu estudei para poder e conseguir entender o que ela estava falando. Então, esse foi o nosso processo do Radassa, e foi um processo totalmente construtivo. Cada processo que nós temos enquanto artistas, tudo que acontece conosco, é uma coisa que é muito legal de falar, que é o nosso círculo de atenção. Normalmente, eu, Otávio, se eu fosse uma pessoa normal, que eu não sou, que eu sou meio louco, mas enfim, mas uma pessoa normal, ela tem um círculo de atenção de 60 centímetros. O artista, ele precisa ampliar isso em 30 quilômetros, precisa ampliar muito mais. O que é o círculo de atenção? É você entender que tudo que acontece à sua volta, cada coisa que está acontecendo aqui agora, ela me afeta de alguma forma. E isso também me ajuda a comunicar a minha arte. Para eu falar com você aqui agora, diante dessa câmera, eu preciso usar muito a minha imaginação e pensar que a lente da câmera é alguém, algum espectador, é alguma pessoa que está conversando comigo, está dialogando comigo, para que isso se torne natural e para que não haja nenhum travamento entre nós. Então, o você ter a sua atenção expandida, você entender que tudo que está à sua volta vai ampliar os seus sentidos artísticos, eu quero usar isso, o sentido artístico, vai ser incrível. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que vocês entendam que a unção, ela existe sobre nós. O amor e o favor de Deus está sobre nós. Só que para entregar algo excelente para o Senhor, é necessário que nós entendamos os processos e entendamos também que existe a técnica e que nós precisamos, como artistas cristãos, entender que precisamos também nos aprimorar na técnica. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Eu espero, sinceramente, que eu tenha conseguido compartilhar um pouco com vocês e que eu tenha conseguido deixar um pedaço de mim com vocês. Eu sempre falo, quando nós temos aula, quando nós temos troca, principalmente quando tem troca de pessoas ao vivo, face to face, sabe? Naquela sala cheia de aluno, o calor, o suor correndo, todo mundo fedendo a CC. Quando nós temos essa troca, eu sei que algo de vocês, ele está em mim, e algo de mim está em vocês. Então, eu espero, sinceramente, que Deus ele tenha aberto a sua mente nesse momento, que você tenha entendido que para entregar algo excelente a Ele, você precisa, sim, crescer em graça e conhecimento.